O enunciado dessa questão nos diz que Ana e Pedro estão brincando de pintar casas desse tabuleiro. Para fazer isso, cada um deles joga um dado e, de acordo com o resultado, eles pintam as casas. Dessa forma, aqui as linhas representam o número que Ana sorteou e a coluna representa a soma de Ana e Pedro. Então, eles vão pintar o quadriculado que for do número que a Ana sorteou e da soma de Ana e Pedro. Por exemplo, se Ana sorteou o número 4 e Pedro sorteou o número 3, então a soma dos dois vai ser 4 mais 3, que é igual a 7. E aí, Ana é 4 e a soma é 7. Então, é esse quadriculado pintado. No item A, eles nos dão esse quadriculado pintado e pedem para a gente qual é o número que Pedro sorteou. Então, olhando para o quadriculado, eu sei que Ana sorteou o número 3. Então, eu posso escrever aqui, Ana, 3. E eu sei que a soma dos dois é 4. Então, Ana mais Pedro é igual a 4. Se Ana mais Pedro é 4, e eu sei que Ana é 3, eu posso descobrir quanto que tirou Pedro, que é 4 menos 3, que é igual a 1. Então, o número sorteado por Pedro foi 1. E assim terminamos o item A. No item B, é apresentada essa figura aqui, e é pedido para explicar por que essa casa nunca será pintada. Então, vamos supor que seja possível ela ser pintada. Para isso, Ana teria que ter tirado 3. Então, Ana teria tirado 3. E a soma é 10. Então, seria Pedro mais Ana seria 10. Então, a gente pode descobrir quanto que Pedro teria tirado. Então, vou colocar aqui, Pedro, 10 menos 3, que é igual a 7. Mas isso é impossível, porque os dados só vão de 1 a 6. Então, é impossível pintar essa casa aqui. Como visto no item B, nem todas as casas desse tabuleiro vão ser pintadas. No item C, é pedido para a gente marcar todas as casas que nunca serão pintadas. Então, a gente pode olhar, por exemplo, se Ana tirar 1, a soma não vai poder ser 1, porque aí Pedro teria que tirar 0. Então, eu posso marcar essa casa. Da mesma forma, se Ana tirar 2, a soma não vai poder ser 2. E assim por diante. 3 com 3, 4 com 4, 5, 5, 6 com 6. Se a gente olhar essa parte aqui para baixo, a gente vai ver que a soma é menor que o número que Ana tirou. E isso é impossível em um jogo de dados. Então, eu posso marcar todos esses números. No item anterior também, a gente viu que a soma, às vezes, é maior do que poderia ser. Por exemplo, voltando ao caso 1, se a Ana tirasse 1, o máximo que Pedro pode tirar é 6. Então, a soma máxima aqui é 7. Então, todos esses outros números podem ser pintados. O mesmo acontece para o 2. 2 mais 6 é 8. Então, 8 é a soma máxima. Da mesma forma para o 3, que vai ser aqui a partir do 10. 4. E aqui. Então, esses são as casas que não poderão ser pintadas.